Anderson, boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores torcedores do canal Senflu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Estou entusiasmado, empolgado com a possibilidade de ver o primeiro jogo do Fluminense sob comando do Luiz Zubeldia, né? Luiz Zubeldia diz que ontem ele empolgou todo mundo, né, com os treinamentos de ontem, o primeiro treinamento dele. O segundo treinamento é hoje, é o treino que ele deve definir o time para o jogo de amanhã contra o Botafogo. E vamos ver se o Fluminense joga mais empolgado, com mais disposição, para tentar vencer o Botafogo na partida de amanhã, que seria muito importante para todos nós. Chegaríamos a 34 pontos e ficaríamos mais perto dos 6 primeiros colocados. A gente agora não tem desculpa, porque infelizmente ficamos eliminados da Sul-Americana. Agora só temos o brasileiro e depois do final do brasileiro que tem a semifinal da Copa do Brasil. Então, daqui para lá é brasileiro até o final do brasileiro. E, segundo informações aqui no Portal Terra, o Zubeldia ele empolgou muito nos treinamentos de ontem, né? Porque o técnico Luiz Zubeldia começou os trabalhos apenas na última sexta-feira, ontem, dia 26/9, tendo seu primeiro contato com o elenco tricolor. Antes, na quinta, o treino fora comandado pelo auxiliar permanente Marcão, né? A tendência, então, é que o Zubeldia não faça mudanças bruscas na espinha dorsal do time para sua estreia. Ele não teria nem como fazer isso, porque com 2 treinamentos só ia ficar muito difícil, até porque o adversário já tem um time entrosado e o nosso time ficaria totalmente desentrosado. Conforme for passando a semana, para o próximo jogo talvez já fique melhor, né? Estruturado, já faça mais alguma mudança. Então, assim o novo técnico Luiz Zubeldia não deve fazer. O certo é que o argentino não poderá contar com o Igor Rabelo, né? Se ele quisesse colocar o Igor Rabelo, não poderia contar. Suspenso por expulsão, na minha opinião, errada, né? No jogo contra o Vitória, no último fim de semana. Na ocasião, o tricolor jogou com o time mesclado e venceu por 1-0. Chegando à oitava posição do brasileiro com 31 pontos. Segundo eu falei, se conseguirmos uma vitória sobre o Botafogo, iremos para 34 pontos. Mesmo com 2 compromissos a menos. O Fluminense ainda tem 2 jogos a menos. Ganso com lesão grau 2 na panturrilha esquerda não terá condições de jogar. E Nonato em transição após inflamação no tornozelo direito, os 2 devem seguir fora dos relacionados, né? Além desses problemas, o Fluminense terá outro obstáculo. Afinal, o tricolor vem de uma sequência de 8 derrotas seguidas para o Botafogo. Eu acho que foi isso que fez o Renato Gaúcho pedir demissão, né? Após o jogo contra o Lanús. Imagina, ele foi eliminado para o Lanús, né? Aí, de repente, continua no Fluminense, perde para o Botafogo, aí que a torcida ia cair em cima dele, ele não quis isso, preferiu pedir demissão. Foi, na minha opinião, covarde, né? Não vence o Fluminense não vence o Botafogo desde julho de 2022, nós estamos em setembro de 2025, é muito tempo, né? Enquanto ainda lambe as feridas da eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, em pleno Newton Santos, o Botafogo busca se recuperar no Brasileirão. Tomara que não seja
amanhã contra o Fluminense. Após vencer o Atlético Mineiro por 1-0, ficou no empate polêmico em 1-1 com o Grêmio, né? Em Porto Alegre, seguindo na quinta posição com 40 pontos. 40 pontos. O Fluminense está com 20 não. O Fluminense está com 31 pontos se ganhar. 40 pontos se ganhar, vai para 34, fica a 6 pontos do Botafogo. E acho que o Botafogo, acho que o Fluminense tem um jogo a menos. E apesar do retorno de Marçal, Santos Rodrigues e Luiz Ramos, né? Que cumpriu suspensão contra o Imortal, o técnico da David Ancelotti segue com uma penca de desfalque. Afinal, não pode contar com os suspensos. Barbosa, a dupla de zaga titular do Botafogo, né? Barbosa e Caio Pantaleão, além de Montoro, Neto, Danilo e Natan Fernandes. O primeiro está com a seleção sub-20, né? O Montoro, né? Está com a seleção sub-20 no Mundial da categoria, enquanto os outros 3 se recuperam de lesão. Já Alex Telles, Alan, Savarino, Joaquim, Correa e Mastriani são dúvidas. Tomara que não possam jogar. Essa forma, a zaga pode ser formada por David, Ricardo e Marçal. Muito bom. O Fluminense nesse ponto está melhor, né? Não tem data e horário do jogo. 28/9/2025. 28 agora de setembro, amanhã. Às 16 horas. Local Maracanã, transmissão pela Rede Globo e o Premier. O Fluminense, provável escalação, né? Ainda não foi definido, mas esboçou um pouquinho, mas hoje que deve definir o time para o jogo de amanhã. Mas o esboço inicial foi esse. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Segundo o site do Terra, né? René. Martinelli, Hércules, Canóbio, Lúcio Acosta e Serna. E Everaldo ou Cano, né? Técnico Luiz Zubeldia. O Botafogo deve ter esse seguinte time: Léo Link, Vitinho, David Ricardo, Marçal ou Gabriel Bahia, Cuiabano, Marlon Freitas, esse aí que normalmente quando joga contra o Fluminense não perde. Tomara que amanhã seja a primeira derrota dele contra o Fluminense. E ele foi da base do Fluminense. Eu acho que todo mundo que está assistindo o canal sabe. Se não sabia, passou a saber agora. Marlon Freitas, Newton, Arthur, Jefinho e Santi Rodrigues. Arthur Cabral. Técnico David Ancelotti. O árbitro da partida é Ramon Abad Abel, de Santa Catarina. Não gosto dele. Não é bom árbitro contra o Fluminense. Aliás, o Fluminense é prejudicado por vários árbitros, né? Assistente número 1, Danilo Ricardo Simon Maniz. São Paulo. E Thiago Americano Labes, Santa Catarina. O árbitro do VAR é Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Onde assistir? Como já falei, na Rede Globo e no Premier. Eu acho que o Fluminense amanhã, eu tô achando que o Zubeldia, não me adaptei com... o Luiz Zubeldia.
Zubeldia. Acho que é Luiz Francisco Zubeldia. Então, eu acho que o Fluminense amanhã, os treinamentos do Fluminense ontem empolgou a todo mundo que está assistindo e aos jogadores também. Espero que ele seja um bom treinador, né, que a gente estava assistindo de longe, mas os jogos que eu vi do São Paulo com ele foram bons jogos. O São Paulo jogava bem, com disposição, raça. Os jogadores sempre falaram bem dele, né? Não escutei ninguém criticar o Luiz Zubeldia, sempre falaram dele bem. E o time jogava com disposição, com raça. Às vezes, perder, a gente... Futebol nem sempre ganha o melhor, nem sempre quem está jogando melhor também. O que faz ganhar o jogo é a bola na rede. Às vezes você massacra o time adversário 89 minutos e num lance toma um gol. O Fluminense não foi assim agora com o Lanús. Teve chance de fazer 2, 3 e não fez, aí tomou o gol de empate, se desesperou, aí foi eliminado, né? E o Renato ficava no... Rapaz, desde que o Renato voltou desse Mundial, o Renato ele ficava no banco, vocês podem observar. Eu não sei se vocês viram isso, mas eu sempre via isso. Ele ficava sentado, com a cabeça baixa, parecia que estava passando mal, parecia que ele não estava interessado com o jogo. Então, eu sempre falei isso. Antigamente ele ia ali naquela área que o técnico pode ir, esbravejava, falava com o juiz, falava com o jogador, puxava o jogador para aqui, puxava o jogador para ali. Agora ele ficava sentado lá, como que ele não queria nada, doido para o jogo acabar. Então é que ele saiu, disse que ia ficar agora descansando lá, aproveitando o tempo dele. Quer dizer, é complicado, né? Ele foi meio covarde. Gosto muito do Renato, sempre gostei, desde a época de jogador, mas ele realmente decepcionou muito nesse período pós-Copa do Mundo de clubes do Fluminense. Decepcionou muito mesmo, muito mesmo. Então a gente tem hoje o treinamento ainda, né, do Luiz Zubeldia com o time do Fluminense. Depois eu não sei se o treinamento era de manhã, se é à tarde, depois ele deve escolher o time para jogar amanhã contra o Botafogo. Aí amanhã, acredito que amanhã que a gente saiba a escalação, assim, umas 2 horas antes do jogo. Acho que não deve falar antes. Espero que ele chegue com o pé direito, que faça um bom trabalho no Fluminense. Ganhar, só um ganha. Mas eu espero que ele faça um belo trabalho no Fluminense, bote o time para jogar, para frente, joga certo, fique o tempo todo correndo atrás e fazendo um belo trabalho no Fluminense para ano que vem ele começar, de repente, se tiver SAF ou não, virem novos jogadores, ver quem serve, quem não serve, quem não servir, emprestar, para trazer outros jogadores e o Fluminense, ano que vem, fazer um belo trabalho. Espero que ele consiga classificar, se não conseguir ganhar a Copa do Brasil, que pelo menos ele consiga classificar o Fluminense para disputar a Libertadores ano que vem. Vai ser muito importante para o Fluminense se conseguir isso. O Fluminense para ele também. Muito importante para todos nós. Então aí agora vamos aguardar que Deus ilumine o caminho dele, que ele comece com o pé direito, que o Fluminense consiga, depois de muito tempo, a primeira vitória sobre o Botafogo com uma bela atuação. Ganhando ou não, eu espero que o Fluminense tenha uma grande atuação amanhã, sob o comando do Luiz Zubeldia, que todo mundo está curioso para ver o trabalho dele no Fluminense. O que ele fez no São Paulo eram outros jogadores, eu quero ver ele fazer isso agora com os jogadores do Fluminense. Aí ninguém pode cobrar muito dele agora nesse primeiro jogo, lá para o segundo, terceiro jogo, aí já vai dar para ver melhor o trabalho dele. Mas vamos ver o que vai acontecer agora. Agora vem a segunda parte que eu sempre falo com os senhores, né? Todo mundo sabe que eu comecei a fazer esse canal com a cara e coragem, por ter mal de Parkinson, câncer de próstata, por estar super endividado. Aí
Eu fiquei surpreso com o número de inscritos que eu já tenho no canal, não cheguei nem a 1000, tô um pouco tô na metade, um pouquinho mais do que a metade, mas tenho inscritos de Portugal, dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, bastante, mas do Brasil inteiro também. Então é sinal que mal ou bem estou fazendo um trabalho legal aqui nos vídeos, né? E que as pessoas têm me elogiado muito nos vídeos. Quando tem que criticar, critica, quando tem que elogiar, elogia. E é isso que eu gosto, porque eu quero melhorar, e se as pessoas criticarem e falarem o que está de errado, para eu melhorar é importante. E se elogiar também é muito bom para o meu ego, né? E eu tenho melhorado bastante dos problemas que eu tenho, assim, melhorado não financeiramente, mas infelizmente ninguém está fazendo Pix para mim. Nem no meu aniversário. Tiveram pessoas que prometeram fazer Pix para mim no dia 24 agora de setembro e até agora não fizeram. Mas tudo bem. Mas aí aí eu espero que todo mundo que se inscreveu no canal, que por ter muito mais gente inscrito, eu espero que todo mundo que estiver assistindo o vídeo, que se inscreva, dê o like e compartilhe. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Espero contar com a colaboração de todos. E também, se vocês puderem fazer um depósito no meu Pix, eu tenho 2 Pix, tá? Para ajudar o canal a crescer e de repente um presentinho de aniversário atrasado também. Meus 2 Pix. Um é o meu e-mail, o segundo é um menor para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson. Aí os 2 Pix são do Banco PicPay. Então, o primeiro, que é com e-mail, é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é esse menor, para quem tem certa dificuldade para digitar, como eu, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Vocês podem depositar qualquer valor se quiserem colaborar comigo e com o canal. Tá? Agradeço desde já a todos que colaborarem e quem não puder também. Um abraço a todos, tenham um lindo sábado e amanhã, se tudo der certo, estarei aqui para fazer um outro vídeo, para a gente depois torcer pelo Fluminense contra o Botafogo, se Deus quiser, com uma grande vitória do Fluminense sobre o Botafogo. Fiquem com Deus, até a próxima. Se eu tiver convite depois eu vejo, se não, até amanhã, se Deus quiser, com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.